Olá, estamos começando então mais uma edição do nosso programa Bate-Papo Empreendedor Unisc. E hoje estamos com o nosso egresso do curso de administração, o CEO da empresa Transportes Mailer, Sr. Carlos Mailer, e está conosco também, dando todo o suporte aqui, a professora e colega, professora Eliana. Então, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado, Carlos, mais uma vez pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. E de imediato eu passo a palavra para que você possa se apresentar e o pessoal possa lhe conhecer. E aí a gente vai desenrolando aí o nosso bate-papo de uma forma bem descontraída e bem tranquila. Obrigado, professores, André, Eliana, pela oportunidade. É uma satisfação voltar a casa aqui, né? Falando um pouco da minha história, eu entrei na Unisc em 98, me formei em 2003, fazia o curso de administração todas as noites, ainda quando eram 5 anos, né? E trabalhava durante o dia. E falando em trabalho, então estou vindo aqui representar a nossa empresa, né? Que sou sócio com as minhas duas irmãs, a Ana e a Cláudia, a Transportes Mailer. Ela tem quase 50 anos de atuação no mercado, né? Começou lá nos meados dos anos 70 com meu avô como fundador. Então eu sou um herdeiro sucessor, né? Tenho 45 anos, sou casado com a Sabrina, pai da Alice e do Eric, vai fazer um ano em breve. E a gente, né, tem muito orgulho da história da empresa, do trabalho que ela desenvolve, enfim, e os clientes que ela até hoje atende desde o início do negócio, né? Então, é uma empresa de Santa Cruz do Sul, mas que trabalha para o Brasil. E um dos nossos slogans são Transportes Mailer é transporte, é agro e é do Brasil, porque a gente se identifica demais, né, no meio que a gente atua. E, enfim, estou aqui para contribuir e espero que a gente tenha um papo bacana, de um nível elevado. Então, boa tarde, Carlos. Boa tarde, professor André. É uma honra, Carlos, te conhecer aí pessoalmente, né? Já tinha falado com o Carlos por telefone há muitos anos atrás, lá em meados de 2010, quando trabalhava na Pioneer Sementes, né? E os Transportes Mailer são ainda, né, grandes parceiros na distribuição na agroindústria do país. Carlos, e eu tenho uma pergunta. A tua escolha do curso de administração foi em razão de tu ser o sucessor dentro da Transportes Mailer? Como é que foi essa escolha? Foi uma coisa bastante natural, né? Porque eu participo dos assuntos da empresa desde muito novo, né? Uma empresa familiar tem por hábito utilizar finais de semana, almoço e família e tal, para se conversar sobre o negócio. Então, desde muito cedo, através do meu avô e meu pai, que tomou um outro rumo, né, no setor fumageiro, eu era levado finais de semana, fora de hora, a ir nos caminhões, a frequentar o ambiente da empresa, enfim, a ter contato com esse mundo, né, com os motoristas, né, que são parte importantíssima de todo o processo. E acabou que, por uma ideia de continuidade, né, de transmissão, né, da empresa por gerações, eu escolhi, né, assim, a administração, por ser o curso que mais combinava, enfim, com a ideia de gestão, né, para fazer a minha formação acadêmica. Então, foi uma coisa absolutamente natural. Santa Cruz, por uma força um pouco maior, né, para ficar perto da operação, mas sim, a administração foi por um caminho natural de sucessão de gestão do negócio. E adorei fazer o curso aqui, tenho excelentes lembranças, principalmente da vivência acadêmica, né, do ambiente de troca que a gente tinha, né, naquela época aqui, e acredito que até hoje. Faz um tempo já que eu não venho para a universidade, mas a gente tem colaboradores que fazem parte, eu sempre bato papo com eles sobre isso e é sempre muito bom, né? Sempre muito bom. Perfeito. É sempre importante, né, o curso superior, algum curso superior, diferente da área, enfim, mas que a gente possa então colocar em prática, né, os conhecimentos adquiridos na academia no mundo real corporativo. E como você mesmo mencionou ali, você entra em um processo sucessório, né, onde é que você faz a sucessão do seu avô, né, seu pai trabalhava na fumageira, ok, né, e tinha essa vivência. E aí os desafios são enormes, né, enfim. E aí, como é que foi você entrar assim
em definitivo na empresa, na companhia? Você conseguiu dar a sua cara à empresa ou foi um processo assim aos poucos? Porque dentro da empresa familiar a gente tem uma cultura, às vezes, né, um pouco mais conservadora de sempre foi assim, né? E aí a gente tem que aos poucos começar essa virada de chave. E a gente sabe que a empresa foi exponencial assim o crescimento depois da tua chegada, né? Mas o legado também ele é muito importante. Então gostaria que tu falasse um pouco dessa virada de chave, digamos assim, do Carlos Meller entrando de vez, né? Eu acho que tuas irmãs não são tão ativas na empresa quanto você, mas elas são sócias. Artistas, mas elas me dão aval para eu desenvolver o trabalho que tem que ser feito, né? Então, também isso é uma parte importante de ter a tranquilidade de uma sociedade que apoia, né? Claro, critica no momento certo, mas via de regra há apoio, né? Entendimento, porque o negócio precisa e deve ser orientado para os caminhos e decisões que ele, né, demanda por cliente, por safra, por diversas situações. Então, eu tenho esse apoio delas, né? Mas falando, então, da minha entrada em definitivo no negócio, eu comecei a participar de uma forma mais ativa com 14 anos, né? Com 14 anos, eu tinha algumas tarefas, né? Claro que dentro da responsabilidade que eu poderia ter, e a gente morava próximo ao Colégio Mauá, né? E a empresa era atrás do posto ao Rio Grande, onde está saindo o viaduto hoje aqui em Santa Cruz. Então, eu ganhei de presente uma bicicleta, né? E nas minhas férias de verão e inverno, a minha responsabilidade era ir até a empresa, ajudar em alguns serviços administrativos e fazer o serviço de banco, né? Então, a minha bicicleta era o meu meio de transporte, eu atravessava a cidade, né, para isso, mas ela me dava uma liberdade, porque ao final do expediente eu podia ir na casa de um amigo ou outro e tal, para aproveitar um pouquinho das férias. Assim foi, né, durante 3, 4 anos, até eu completar 18 anos e fazer o vestibular para administração, né? Foi um período bastante enriquecedor para mim, porque eu tinha colegas que iam para a praia, iam viajar, e eu estava lá trabalhando, né? Já sentindo o gosto do negócio, o gosto de ganhar um pouco de dinheiro também, né? E isso me ajudou a forjar a formação, porque, querendo ou não, tu vivendo o negócio desde cedo, e na época eu muitas vezes não gostava, enfim, hoje eu agradeço, porque me ajudou muito, né, a ter uma visão mais ampla de como funciona uma empresa, né? Enfim, esse período passou, fiz o vestibular, passei para administração, e aí, reunião de família. Bom, agora tu vai estudar todas as noites, só que tu vai ter um expediente completo. E dentro do negócio, o que a empresa já faz, não precisa de mais uma pessoa. Palavras do meu pai, uma visão sistêmica do mundo do tabaco, e do meu avô, com toda a prática e poder de quem começou o negócio, né? E tu vai ter que desenvolver algo novo dentro da empresa para somar, né? Tu tem um nome, tu tem uma estrutura, né? E tu tem que ter vontade. Os 2 primeiros dependem de nós, o outro depende de ti. Pensa o que tu quer desenvolver e nós vamos te apoiar. A empresa trabalhava quase que exclusivamente para o cliente Pioneer na época, né, hoje Corteva, e ela não atuava de forma tão contundente na parte do tabaco. Como era um quintal de casa, naturalmente eu pedi para desenvolver a parte de exportação do negócio. Então, em 98, eu comecei a divisão de containers dentro da empresa, né? Eu, com 18 anos, comecei a visitar clientes, né, gerentes, diretores e tal, pedindo uma oportunidade para que eu pudesse apresentar o trabalho da empresa num ramo totalmente novo dentro do negócio. Lá com, né, espinha na cara e tudo, bati na porta, porque eu tinha estrutura, eu tinha o nome, né, e eu tinha vontade. Então, eu desenvolvi esse segmento dentro do negócio e tive que contratar pessoas por minha conta e risco, né? Sempre com a supervisão, principalmente do meu avô e do meu pai, né? Viajei para Rio Grande, instituí uma filial lá, contratei um gerente lá, que trabalhou conosco quase 20 anos, né? E comecei a desenvolver esse segmento do negócio, que em um determinado ponto chegou a representar 40% do volume de negócio da empresa. De exportação de contêiner de Santa Cruz e região para Rio Grande, né?
Quando esse segmento estava amadurecido, com as pessoas já trabalhando e sistematizado, o meu avô me disse, tá, agora tu vai para outra área. Aqui tu olha mais de longe. Meu avô tinha a primeira série do primeiro grau, mas ele tinha uma visão de negócio muito forte. Ele era um cara muito rígido, mas correto. Você me cobrou muito, né? E isso é uma das coisas da empresa familiar, né, que eu até escrevi quando a gente trocou alguns e-mails, que tu tem pouco ou nenhuma chance de dar errado. Então a cobrança que tu vai ter, muitas vezes é 2, 3 vezes, 4 vezes maior do que um colaborador normal, porque tem uma expectativa carregada em cima de ti, de que tu faça aquilo acontecer e eleve ainda mais o nome da empresa. Enfim, então assim eu passei por diversas áreas do negócio, né? Controles, né? Parte de abastecimento, eu ia em carregamentos, visitava clientes, enfim, eu fui como um trainee, né, dentro do nosso negócio, para que eu pudesse ter conhecimento sobre tudo. Eu só não fui motorista. Cheguei a fazer a CNH TAD, mas eu não fiz a de carreta, com medo que o meu avô ia mandar viajar. Mas eu sempre me dei bem com os motoristas sobre conversar com eles e desenvolvi muitos controles, enfim, dentro do negócio para que a gente pudesse gerar performance, né? Então, a sucessão começou a acontecer muito cedo, né? E realmente através de diversas participações em áreas distintas do negócio. Então, eu tive o apoio sempre da família, né? A cobrança, eventualmente a desconfiança, porque a gente não acerta sempre, sim, mas sempre uma visão de que vai por aqui, vai por lá, tenta por ti, né? Me permitindo o erro, muitas vezes, não muitas vezes, mas me permitindo a desenvolver algumas coisas por conta. Quando isso acontecia dentro do negócio, linkava diretamente com o mundo acadêmico, porque a gente pegava a teoria aqui e queria, no ímpeto jovem, né, o espírito desenvolver coisas, colocar em prática. Então eu pude fazer isso, né? Eu não fui cerceado, né? Eu não fui o filho ou neto que foi mandado a estudar e que voltas não fica aí porque eu que sei. Eu já escutei muito isso, mas eu tinha o poder de argumentação e eu era ouvido. E isso é uma coisa que eu deixo aqui para quem quer criar uma sucessão de negócio e tem um filho ou um neto, escute ele também. Se ele tem vontade, ele está querendo ajudar, né? E muitas vezes a gente é podado, né? E eu vi isso acontecer com vários amigos e eles não puderam desenvolver a capacidade deles ou até o que eles receberam do mundo acadêmico dentro do negócio. E poderiam ajudar muito as empresas, né? E, enfim, essa é uma parte da história, até que acontece em 2009 um hiato dentro da nossa família, né? Mas complementando ali, eu acho que tem uma questão bem importante, que é muito comum, né, quando vem um sucessor, né, que ele tenha logo de início um cargo elevado dentro da companhia, né, e eu acho que uma característica, e eu acho que daí nesse ponto teu avô e teu pai foram muito assertivos, né, vamos botar o Carlos na operação, né, vamos fazer ele visitar o cliente, vamos fazer ele sentir as dores do cliente, vamos fazer ele sentir as dores do motorista, né? Sujar um pouco as mãos de graxa, né? Para ele ver que não é só ficar no escritório, no ar-condicionado, enfim. Exato. Então eles fizeram muito o contrário do que muitos fazem, né? E eu acho que eles acertaram em cheio, né? Sim. Porque essa é uma parte para mim fundamental, né? Se tu mostrar capacidade, competência, em algum momento, por uma ordem natural, tu vai tomar decisões. Mas tu não está preparado no início. Então, a preparação, o trabalho de base é muito importante. Eu me recordo de um fato, para mim foi marcante. Na época em que o nosso cliente Pioneer estava mudando as características das cargas, de carga batida, ou seja, onde o motorista ou a estiva pegava o saco de milho e montava a carga, para cargas paletizadas, onde o pallet ia ser transportado com a empilhadeira até o caminhão. E a Pioneer estava buscando orçamentos para empresas que fariam os pallets. E o meu avô, não querendo perder a situação, ele pegou e ele fez o preço vencedor para fazer os pallets.
Só que nós éramos uma empresa de transporte. Ele entendia aquilo como uma oportunidade. Enfim, ele ganhou a licitação, o bidding lá, e aí a gente foi buscar a matéria-prima. Eu ia junto com os motoristas para Sobrado buscar madeira, né, pinos e tudo mais, e aí nós tínhamos 4 meses para entregar 7.000 unidades. E isso era início de outubro, novembro ali, para entregar em março. Eu ia buscar a madeira, ajudava a carregar o caminhão, ajudava a descarregar e pregar os pallets. Eu quero fazer um comentário, Carlos, mas tu teve 2 grandes mentores. Sim. Quando tu falou no início da história que o teu pai e o teu avô falaram, olha, nós já temos pessoas suficientes para o serviço que a gente cria algo novo. Sim. Ele fez, que eu falo que é a dor do empreendedorismo, né? Que a gente tem que conhecer, né? Essa chance eu tive. É conhecer o que é tu desenvolver um negócio, tu ir atrás, Sim. tu conhecer. Então, eu acho que... E inovar, né? Sim. Inovar dentro do negócio. Então, assim, eles foram Sim. mentores sensacionais. Depois eu vou fazer uma parte para voltar nesse assunto, que é bem, bem bacana. Enfim, aí eu participei desse processo, eu acho que eu tinha 15 para 16 anos ali. E eu me lembro que eu estava tentando colaborar. E a gente pregava os pallets com prego e martelo, né? E eu fui numa loja da cidade buscar uma forma mais rápida, porque eu estava com medo do prazo. Aí vem uma primeira coisa que para mim é essencial no nosso mundo: prazo, pontualidade. Isso é religioso, não pode, a gente com isso não negocia, entendeu? Isso é um grande estigma do nosso negócio. Por isso que a gente falava no bastidor antes sobre, não, vai com a empresa tal, vai com o Meller que ele resolve. Porque o prazo, seja para ti que está esperando um produto em casa, né, uma comida, ou para o produtor que está esperando milho para plantar na terra, ele conta com aquilo. Então, o prazo não é negociável. O prazo tem que ser um dos valores principais dentro do negócio de transporte e logística. Tu atrasa uma carga, tu atrasa a produção, vai atrasar o plantio, vai atrasar a colheita, vai atrasar lá pro pessoal receber depois aquela mercadoria. Então, eu preocupado com prazo, fui numa loja da cidade, busquei uma pregadora, não sei se é o nome assim, automática. Sim. Beleza, trouxe para a empresa, fui mostrar para o chefe, né? Meu avô, diz, eu trouxe um negócio aqui que vai agilizar o nosso trabalho. Eles, então, eu vou testar. Só que ela era sensível. E na primeira encostada na madeira, ela descarregou 5 pregos. Eles, pode devolver, isso que vai me dar prejuízo. Pelo espaçamento, foi prego demais. Voltamos no braço e tal. Então, assim, são hoje histórias, né, divertidas de contar. Na época, claro que a gente, mas por que vamos dizer? Não. E aí tu entende hierarquia, certo? Respeita. Né? Mesmo que não seja naquele momento e tal, argumente, né? E isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito. Eu desde muito cedo sentei com pessoas muito mais qualificadas, experientes, preparadas do que eu. Então eu exercitei os 2 ouvidos e uma boca só, né? Tive inúmeras negociações frustradas, onde eu batia no cliente, fazia a nossa oferta e algum concorrente, alguma situação não me permitia fechar o contrato. Então assim, eu fui levado a experimentar aquilo que é um negócio de fato, mas sem ter o poder de decisão de alto nível de cara, porque eu certamente ia fazer coisa errada ou muito errada. Então foi muito bacana todo esse período, né? E aí eu vou voltar naquilo que eu comentei com o meu pai, como ele estava mais ausente por estar trabalhando no meio fumageiro e ter posição de decisão lá. Meu pai trabalhava métricas comigo. Então, eu tinha sempre objetivos a cumprir dentro do ano. De faculdade, né, e de negócio. Volumes, faturamento, questão qualitativa, né, reclamação de cliente. Então, muito cedo eu fui conectado com aquilo que a universidade diz, né? E isso fez eu criar o meu mecanismo de qualidade dentro do negócio. E aí eu transformei isso em padrões para dentro da equipe, né? Onde que eu queria um serviço de excelência, eu tinha que medir ele. Eu não era por dizer que eu era bom, não, eu tinha que provar que eu era bom.
por índices, por reclamação, por conformidade, por elogio de cliente e tal. Então, muito cedo eu pude me conectar com o mundo acadêmico, com a parte prática. E meu pai me provocava nas métricas, em objetivos, em como chegar, em como tratar uma inconformidade, enfim. Então, eu tive essas oportunidades dentro do negócio. Claro, com o meu avô sendo o chefe, porque o meu avô, e depois nós vamos entrar em estilos, né? O meu avô era centralizador ao extremo. Ele baixava a lei e acabou. Porque ele começou com um. Ele tinha essa possibilidade, né? E tinha profundo conhecimento. Só que uma coisa que para ele era primordial era o trato com o cliente. O cliente diz, amém, resolve e acabou. E isso é uma marca até hoje muito forte no negócio, né? Apesar deles não estarem mais aqui, os valores permanecem. Se não me engano, o teu avô ele era motorista também de caminhão. Ele né? começou como motorista, né? Sim. A história do meu avô é bastante curiosa. Ele foi vestir o primeiro calçado com 14 anos de idade. Né? Ele estudou até a primeira série do primeiro grau e ele trabalhou no Tabaco Stat, né, aqui em Santa Cruz, até os 39 anos de idade, quando ele comprou o primeiro caminhão. Então ele empreendeu teoricamente tarde, né? Não tem idade, mas vamos pegar com 40 anos ele começou. Só que o caminhão na época, ele era um instrumento não só de frete, ele era um instrumento de comércio também. Então tu levava uma carga para o interior, trazia lenha, vendia, rachava e vendia, levava outra carga, trazia xaxim para plantar, vendia, entendeu? E nesse processo a minha avó ajudou muito, a dona Inga, né? Então, assim, depois o caminhão veio a ser um meio de transporte para receber dinheiro por frete. Mas ele já tinha uma visão logística muito apurada, né? Porque a gente ensina para os alunos, vocês vão fazer uma carga de ida, pensem em trazer coisas dentro dessa carga de volta, porque tem um custo, Otimizar, né? Otimizar. E o teu vô já tinha essa visão naturalmente, né? Na época o caminhão era gasolina, imagina hoje, né? É. Enfim, é claro, e ele aproveitava o caminhão para fazer frete e comércio, né? Porque é a frase dele, né? O caminhão faz uma casa não faz o caminhão. Então ele vendeu a residência dele para investir. E depois comprou outra e tal. Então, ele foi muito grato ao ex-patrão dele, seu Arno Tati, que ajudou muito, né? Ele em ideias e tudo mais, até morando e cuidando de propriedades dele, onde ele pôde juntar um dinheiro junto com a minha avó e começar esse negócio que perdura até hoje, né? E na época que você entrou na companhia, quantos caminhões, qual era a frota da Meller na época? A empresa mudou de fotografia. A empresa tinha uma frota em 2009 maior do que tem hoje. Maior do que tem hoje. Mas não melhor. É essa a questão. A gente mudou a configuração da empresa porque a gente começou a buscar uma padronização e como eu comecei a trabalhar os números, né, junto com a minha equipe, e isso é outra coisa extremamente importante, ter equipe, né, dividir, trazer pessoas ajudarem a tomarem decisões contigo, enfim, permitiu que o conhecimento delas some com o teu. A gente começou a fazer determinados tipos de simulações, entendendo que a frota própria era um caminho, porém o trabalho com agregados e locativos também era outro caminho. Então, a empresa hoje tem uma operação 5, 6 vezes maior do que naquela época, né, 12, 13 anos atrás, porque ela mudou sua configuração. Ela estabilizou o número de frota própria, ela aumentou o número de capacidade de carga, ou seja, de reboques, e começou a trabalhar com um contingente muito maior operacional, porque ela tem motoristas e donos de caminhões agregados e caminhões alugados também. Não leasing, é uma locação, né, que tu faz com uma empresa que fornece o caminhão para isso por um período determinado. E aí a gente escalou o negócio. Entendi. Porque se tu depender só da frota, é um investimento muito pesado. Tu imobiliza muito. E no Brasil, longo prazo é 1 ano, é muito perigoso tu crescer somente em cima de um investimento próprio, né? Mesmo com capital de banco, hoje os juros estão astronômicos. Então a gente encontrou outras alternativas, pesquisando o mercado americano, europeu. O americano lida muito assim. Ele tem o implemento,
e ele contrata o cavalo, né, o caminhão, para fazer o transporte. Encerrou o contrato, me deixa o meu reboque aqui, tu vai procurar outra safra, depois tu volta a trabalhar comigo. Então a gente se desenvolveu diferente, né, do que somente a frota própria. Porém, interessante. Uma coisa não se pode abrir mão, da qualidade. Tu pode trazer formas, mas desde que tua régua sempre esteja elevada, porque senão o cliente vai sentir e ele vai querer olhar por que tu parou de investir em frota no método tradicional CLT, né? E diz, não, esse aqui eu não quero que tá dando problema. Não, tu tem que manter o alto nível. Aí tu consegue escalar o negócio, né? Sem ter que desembolsar ou fazer investimentos multimilionários, que hoje um caminhão é R$1 milhão. É bastante dinheiro para ti, como tu mesmo trouxe, né? Imobilizar capital num caminhão, claro, ele acaba se pagando, né? Mas essa também essa, e nem sempre é 100% garantido, né? E aí você faz uma alavancagem, enfim. Mas os custos, né? Os custos logísticos hoje eles são um problema. Por quê? Porque a gente não tem infraestrutura de estradas e pedágio, enfim, e acaba dando muito problema, né? Desde saqueamento de cargas até... Então, lidar com isso também é uma incógnita, né? E aí você tem que investir em tecnologia. Sim. E a tecnologia hoje é um caminho sem volta na logística. Mas a gente começa investindo e acaba encarecendo, né? E a gente tem aí artigos e publicações que dizem hoje que o custo logístico ele fica entre 15% e 25%. Não sei se é tão alto, mas em países desenvolvidos, Europa, se não me engano, é de 6% a 15%. Né? Então, tem como a gente conseguir se tornar mais competitivo nesse custo logístico, no curto, médio prazo? A gente sempre vai ficar meio à mercê do rodoviário? Qual é a alternativa? Assim, como tu enxerga essa questão? Eu vou dar uma resposta daquilo que eu acredito. Tá? Pela experiência, mas daquilo que eu acredito, jogando até contra o meu patrimônio. O nosso custo logístico, infelizmente, a médio prazo, não digo a muito longo, ele não vai reduzir. Porque nós não temos investimento em outros modais. Se não temos em estrada, que se diga ferrovias e hidrovias, né? E o Brasil crescendo um pouco só, não digo muito, crescendo um pouco, e o agro puxando isso, vai tudo sobre rodas de novo. Então, a gente tem a possibilidade de redução de custos. Para nós, até como empresa de transporte, seria muito bom se tivesse investimentos. E aí eu vou explicar por quê. Porque hoje a gente acaba fazendo 2, 3 mil quilômetros com uma carga em cima do caminhão. E isso é uma loucura. Se nós tivéssemos outras formas de complementar a logística, o nosso caminhão ia rodar mais próximo, eu ia ter mais acesso a uma mão de obra, né, mais tranquila de se contratar, porque não ficaria tão longe de casa, eu controlaria mais meus custos de forma regionalizada, abasteceria mais dentro do meu próprio pátio. Então eu teria uma série de vantagens de não rodar tão longe. Só que isso depende de outros modais acontecerem. Por isso que eu não vejo nem a curto, muito menos a médio, talvez a longuíssimo prazo, uma redução de custos, porque nós vamos estar essencialmente sobre rodas. E quando o Brasil puxar alguma coisa para adiante, a primeira coisa que vai acontecer é precisar de mais caminhão. Não tem. A gente sente isso no dia a dia, entendeu? Em picos de safra, em expectativas de crescimento, em regiões específicas que têm um êxito naquilo que estão se propondo, e é no caminhão. Né? Uma pena, né, o Brasil não investir mais, né? Eu digo até em ferrovias, né? Principalmente para o transporte, a gente sabendo que o agro é pop, o agro é tech, o agro é a vida, né, do Brasil, é o que dá, é o que nos deixa competitivos no exterior. Sim. É o que nos manteve aí, a gente teve várias crises econômicas no país, o Brasil não foi atingido por causa do setor agrícola, né, e não tem investimento nessa área. Mas eu tenho duas perguntas para te fazer. Voltando. Tu falou antes da questão de métricas de qualidade, que tu desenvolveu as tuas próprias métricas. Eu gostaria de saber assim, que métricas são essas e como que tu treinou a tua equipe para isso? Vamos lá.
Dentro desse processo todo, né, eu busquei também certificação, né? Então a gente, para aprimorar o trabalho, né, e transformar o padrão já existente da empresa em processos, né, claros, né, bem tangíveis, né, ao pessoal conseguir entender ao ler um procedimento operacional padrão, a gente buscou então certificação. E diante disso veio um trabalho maior, né, que foi toda a adequação da empresa daí naquilo que ela se propunha a fazer. E aí sim a gente melhorou muito o nosso relacionamento com indicadores, certo? Chegamos a ter 90 indicadores. Claro, que tu tá naquele anseio de tudo eu vou medir, tudo. Claro, ao longo do tempo tu vai vendo que algumas coisas não fazem sentido e toda a equipe acabou passando por treinamento, mesmo os motoristas, né? Então, no momento que a gente encontrou o nosso caminho, se montou a ideia, né, dos objetivos principais, tudo aquilo virando metas e formas de medir. E aí toda a equipe participou do processo, né? Tinha metas individuais, e aí as metas por setor, aí, né, e assim a gente desenvolveu lá em 2005 para 2006, né? E a empresa segue aprimorando os padrões até hoje. 2005 para 2006 tu ainda não tinha assumido a sucessão, né? Não, foi um embate muito grande. Eu ia te perguntar, essa é a minha curiosidade, assim, como é que foi essa questão da equipe, da aceitação, teve resistência, como é que foi isso? A trincheira de um lado, a trincheira do outro, tá? Chegou num momento que o meu avô diz assim, pelo jeito eu não sirvo mais para o meu negócio. E nós tínhamos ambientes distintos na empresa e ele pegou e mudou a sala dele de lugar. Sempre é natural no processo de mudança a resistência, sim, né? Só que eu nunca deixei de argumentar e mostrar resultado. E ele disse assim, então eu quero ver isso daqui 1 ano ou 2, tu vai ter que me provar que vale a pena. Ou seja, o alvo estava nas minhas costas. Só que ele, mesmo brigando comigo no bom sentido, ele me deu liberdade para fazer a implementação, né? E a gente, em 9 meses, conseguiu implementar. Olha só. Mas uma cultura demora mais. Sim. Principalmente com a presença dele, da minha tia também, né, era a gestora financeira do negócio. Né, existia uma ideia, né, de que sempre deu certo e tal, e o guri querendo furar a bolha ali e tal. Então a mudança cultural demorou mais. A gente implementou os processos, né, e tal, mas a cultura, ela foi... Eu tive muitas correções no meio do caminho a serem feitas, né? Inclusive de pessoas que falaram para mim, eu não acredito nisso que tu tá falando, tá fazendo. Deus, não tem problema. E é interessante essas dificuldades, né, sim, Carlos, essas resistências, porque a gente se desenvolve também, sim, né? A gente certeza. Se desenvolve enquanto pessoa, enquanto gestor. A gente aprende a mudar de ideia, né? Às vezes a gente acredita numa coisa e às vezes a gente, principalmente a cultura, né? Sim. A gente não é tão simples assim lidar com um grupo grande de colaboradores, né? Eu vi uma frase muito interessante sobre cultura esses dias, né? E eu falei isso dentro do negócio, compartilhei com alguns amigos da empresa também. Cultura é tudo aquilo que acontece quando tu não tá dentro do negócio. Então, assim, eu organizava treinamento, fazia tal, aplicava as coisas, aí eu tinha que pegar e fazer uma rodada de viagem para Rio Grande, ou para o Goiás, Paraná, enfim, tá. Quando eu voltava, tava do jeito antigo. Tinha andado 80%, voltado 70%, né? Então, assim, foi um exercício também de negociação, porque eu era o fato novo, né? Todo o programa era um fato novo, e eu, querendo ou não, estava mexendo no cerne de algo, né? De alguém que pouco estudou, né? Então tinha uma dificuldade por essa questão de preparo, até de entender algumas situações. E também porque na época que ele começou o negócio, o mercado não tinha tantas exigências, né? E ele batia na mesa assim, mas ninguém vai vir me dizer que eu não tenho qualidade. Porque o entendimento era o seguinte, nós estávamos querendo provar que
que a qualidade era uma outra coisa que não o serviço que era feito. Ele não estava entendendo que nós estávamos transformando o que a empresa fazia em procedimentos descritos para que qualquer um entrasse ali e pudesse continuar. Mas foi um embate, assim, me lembro até hoje que eu era chamado, o que tu está fazendo? O que está acontecendo? Como é que vai ser? E eu era questionado por tudo, entendeu? Mas eu me desenvolvi muito nessa época, amadureci muito, né? Eu tinha 25 para 26 anos de idade. Jogo de cintura, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, tinha uma coisa muito boa que me ajudou, que era o mercado dizendo assim, pô, se você tiver um certificado e tal, legal, de repente vai aumentar teu volume. Então eu me defendia. Exatamente. Começou a entrar as ISOs, né? Essas grandes empresas começaram. E tal. Então foi um período muito legal, assim, mas desafiador. Bem desafiador mesmo, né? Mas qual é o empresário, o empreendedor, o sucessor que não tem desafio, né? E Carlos, a gente estava conversando há pouco, um dos desafios, né, hoje do segmento é a mão de obra, né? A mão de obra qualificada, e vocês têm esse mesmo, digamos assim, essa mesma intranquilidade, né? Onde se tenta não ter um turnover e manter os colaboradores por mais tempo possível, e ao mesmo tempo, né, conseguir atrair, digamos assim, o jovem a se tornar um caminhoneiro, né? Aí eu te fiz a pergunta, né? Tá, mas qual é o principal motivo hoje? É o salário? É a distância da família? É o risco da profissão? Enfim, né? É a soberba do trabalho? É o excesso? Enfim, o que é hoje o grande desafio da categoria? E aí eu já vou emendar assim, o que tu pensa dos caminhões autônomos? Autômatos? Autômatos. Isso. Bom, a primeira parte da resposta, né? Realmente é uma profissão escassa hoje, né? O motorista profissional, né? Se a gente for nomenclar o caminhoneiro, esse realmente ele não pode se encaixar mais, porque aquela figura do cara da manga física, da bermuda de tecido, chinelo de dedo, o cara que não se cuida, as empresas não aceitam mais isso pelo nível de exigência que tem em toda a cadeia, né? Desde o nosso padrão mesmo, como contratante dessa mão de obra, até o cara que vai dentro de um cliente multinacional, né? Ou vai encostar por último na tua mercadoria. Esse cara tem que ter um padrão e tal. Exatamente. Além disso, nós temos uma deficiência muito grande de formação, né, no nosso país. Nós temos os CFCs que entregam uma pessoa, né, homem ou mulher, a gente também já teve motoristas mulheres, habilitados, mas não prontos para assumir um veículo e desenvolver atividade profissional. Né? E isso está muito sob a carga da iniciativa privada, das próprias empresas. Porque nós temos poucas escolas, né, que dão um aprofundamento do que a profissão precisa. Então a gente necessita e busca formar esse profissional, né? E nós temos muito poucos novos entrantes diante de uma demanda extremamente elevada, né? Tem um déficit de mão de obra muito grande. Qual a maior dificuldade para nós hoje, né, Transportes Meller? A questão de ficar longe da base, longe da sua própria casa. Falávamos antes, nos bastidores, né, sobre a questão da pandemia. Uma das poucas profissões que não parou, porque não podia parar, os produtos tinham que ir e chegar para nos alimentar, nos vestirmos e tal, foram os motoristas, né? Então eles estavam o tempo inteiro na estrada, enquanto a grande maioria das famílias estava em casa, né, se cuidando com seus entes e tudo mais. Inverteram-se as prioridades. Hoje, a proximidade com a família, ela é quase que a número 1. A remuneração também é importante, mas não é mais tanto. Ela vem num segundo ou terceiro momento. As empresas que investem, sérias, dão condições de trabalho. Então, eu concorro com empresas que também têm boas condições de trabalho, que remuneram de acordo. Só que a questão do nosso negócio demandar viagem para longe, por atuar no Brasil Central, por terem safras de 70, 80, 90 dias, fazem com que a nossa empresa muitas vezes não seja a primeira escolha daquele motorista. O novo,
Nós temos os mais antigos, né? Esses a gente tem mais facilidade, porque o sonho e ele se criou sendo um motorista profissional. Então esse cara, se ficar uma semana em casa, dá briga. Ele e a mulher nem entendem por que está tanto tempo em casa, entendeu? Esse cara é o cara que quer viajar. Nós temos motoristas aposentados hoje que trabalham e dão um show aí, né? Inclusive lidando com a tecnologia, né? Com os mecanismos de controle, telemetria, né? Que é essencial para o nosso dia a dia hoje, saber em tempo real o que está acontecendo, rastreabilidade, questão de segurança logística, né? E da própria a operação e da vida dele, né? Então, assim, existe um hiato muito grande, né? De uma mão de obra não renovada, com uma que permanece ainda. A idade média do motorista no Brasil é 55 anos. Ou seja, logo, logo vai terminar num ponto, entendeu? E, ao mesmo tempo, a demanda por caminhão vai aumentar. Se bateram recordes nos últimos 2 anos de venda de veículo. E aí? Então, assim, é um desafio, né? Uma oportunidade também. Perguntaste caminhão autômato, né? É uma realidade em alguns países, em algumas operações. A gente precisa ter uma internet plena, provavelmente 6G, para que isso aconteça, né? Claro, tem Starlink, tem outras possibilidades aí. Espero estar vivo e atuando para presenciar isso, tá? Mas a mão de obra qualificada, principalmente os motoristas, vai continuar sendo essencial por muito tempo. E aí vai uma outra questão. A gente que está no lado, vou pegar do consumidor, precisa valorizar essa turma, entendeu? Valorizar porque eles estão longe, eles estão trabalhando, muitas vezes param num posto de combustível e não tem plenas condições, não tem ponto de parada, tem estradas sem condições, né? Estão fazendo finais de semana para chegar com a carga no seu destino, né? Então, a gente tem que valorizar. É uma mão de obra. As empresas de transporte hoje que existem, que têm um determinado tamanho, vide ré, começaram com o seu fundador através de um caminhão. Começaram como motorista, né? Tem inúmeras histórias lindas por este caminho. Então, a gente muitas vezes não valoriza esse profissional. E não digo nem questão de remuneração, porque eu faço parte do patronal, né, do sindicato, do CETSERGS, e lá a gente tem um trabalho forte em relação a isso. Inclusive, o nosso slogan lá é tudo gira sobre rodas, em algum momento. E é um trabalho que a gente está buscando a própria indústria, porque vende o caminhão, e toda vez que vem alguém vender um caminhão, eu pergunto, tu me entrega com o motorista? Que aí eu compro, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho maior. Nós temos uma outra coisa hoje, né, que os jovens lidam tão bem, né, e não que a gente não seja jovem, né, que é a rede social. A profissão do motorista não é glamourizada, entendeu? Ela tem um apelo até negativo. Né? O nosso segmento é muitas vezes visto como um segmento causador de acidente, poluidor. Nós vemos com o ESG por aí, né? E tu pega tudo isso com o que eu somei, bota na panela e a escolha por ser motorista é uma alternativa no fim da fila, entendeu? Eu sempre falo para os alunos que logística é vida, né? Nós chegamos, né, ao nível de desenvolvimento econômico por causa da logística, né? E é uma pena, né, que o pessoal não perceba. Na verdade, eu acho que teve momentos que as pessoas perceberam. Quando os caminhoneiros fizeram greve, ali eu falei, né? Se tem alguém capaz de parar o Brasil, são os caminhoneiros. Não precisava nem ter feito greve, era só parar. Entendeu? Não Porque... diz que é greve, eu só não vou sair do pátio. E porque para tudo, para a economia, sim, né? E então, assim, ó, eles têm uma força gigante, né? Sim. Ainda mais num país rodoviário como é o Brasil, né? Então, assim, a gente liga a diversas situações e vê que isso levou a esse déficit, né? E infelizmente, o trabalho vai muito da iniciativa privada, das próprias empresas. E em desenvolver esse profissional, em contratar um aprendiz e permitir que ele se desenvolva. A remuneração não é ruim, garanto para vocês. As condições de trabalho, os caminhões em termos de conforto e tecnologia, olha, é difícil ter um veículo que tenha tudo que um caminhão tem hoje, entendeu?
Só que uma combinação de fatores fez com que a gente teve esse déficit aí. E claro, nós não temos formação de motorista, né? Nós temos habilitação, ele sai habilitado, mas ele não sai profissionalmente pronto para sentar num caminhão carregado com 30 toneladas e começar a fazer uma viagem com entregas e tudo mais, com todo tipo de trajeto que ele vai enfrentar, né? Às vezes a gente pensa, o motorista só ter habilitação. Não, é necessário estudo, é necessário um desenvolvimento, preparo, né, para abordar o cliente. Então, muitas vezes, como eu disse, ele é o último que vai encostar na tua mercadoria lá no cliente final. Então, é muito mais do que uma CNH. tu sabe que eu trabalhava numa empresa que o pessoal que fazia as entregas, eles pegavam até pagamento às vezes. Então, a questão de confiança, né? Faziam a entrega, pegavam pagamento, que às vezes as pessoas... era uma empresa que trabalhava com pães congelados, né? Então, às vezes, era uma padaria simples, né? Queria pagar com dinheiro ali, né? Então... Faziam a cobrança também. Daí andavam no caminhão com dinheiro, né? E a gente é parte também da tentativa de solução disso, né? Enquanto participante de grupos de discussões, sindicato patronal e tal, para elevar esse nível. Mas ele é um trabalho de formiga. E como eu disse, o motorista profissional por muito tempo ainda vai ser necessário, né? Mesmo que a gente tenha as tecnologias vindo e avançando, elas vão fazer determinadas situações onde a distribuição final, o last mile ali, vai precisar de um motorista, vai precisar de alguma situação para realmente finalizar o trabalho, né? Então, tem bastante coisa para ser feita aí, bastante coisa. E se a gente fosse falar um pouco do Carlos como líder, como chefe de time, como, digamos assim, um cara que tem uma trajetória fantástica dentro da Miller, né? E que de fato conseguiu fazer com que o negócio desse muito certo, né? Antes ele já dava muito certo, mas desse muito certo. E a professora Eliana trouxe uma questão muito importante, que foram os mentores, né? Mas a questão da liderança, né? A liderança ela é um desafio e nem todos são bons líderes, alguns são chefes, outros são líderes, né? Fala um pouco dessa tua liderança, dessa tua gestão dentro do contexto empresarial. Vamos lá. Eu estava comentando, né, sobre os desafios ainda com o meu pai e o meu avô vivos, né? Então, em 2009, a empresa passou por uma mudança muito grande, porque eu acabei perdendo o meu pai e meu avô em questão de 3 meses. Meu pai em setembro, meu avô em dezembro, né? E acabou que com 29 anos eu tive que assumir então o negócio, passei por diversas áreas, a sucessão estava acontecendo, me tornei um herdeiro, mas segui a sucessão. E a nossa empresa então acabou com uma configuração familiar diferente, né? E onde ficou dentro do negócio eu, a minha tia, né, a Neuza, que ajudou muito, meu avô também, e minhas irmãs, minha mãe, né, ausentes, sócias, e minha avó também ausente, né? Eu digo que meu estilo de liderança, ele foi forjado por as dificuldades que me trouxeram e as soluções que eu pude devolver. Então, eu vi sempre um estilo de liderança muito centralizador, que era o meu avô. Confrontando com o estilo de liderança que o meu pai imprimiu, né, no mundo fumageiro, onde ele se aposentou como presidente da Alliance One, numa empresa que, né, 4, 5 mil funcionários, onde ele tinha uma diretoria, ele tinha pessoas para dividir, né, a responsabilidade. Eu via os dois mundos acontecerem e estava no mundo acadêmico me deparando com teorias e tudo mais. Então, eu sempre gostei mais de ser o líder menos o chefe. Sempre me identifiquei melhor com esta forma. Porém, quando aconteceu a falta na família, o falecimento do meu pai e do meu avô, eu tive a percepção clara de que eu não teria condições alguma de ser um centralizador. Porque eu estava com 29 anos assumindo um negócio onde tinham 2 pessoas capazes para somar na gestão, e elas simplesmente não existiam mais, né? E estava eu com a minha tia ali, dividindo o que era dividido entre, teoricamente, 4, dividindo entre 2. Não tinha como centralizar,
né? Bom, com isso, eu precisei, vivendo aquela situação toda de entender o luto e tal, que faz parte, né? Ajudar a transformar pessoas e equipe para me ajudar, porque a empresa e o negócio não ia parar. Um dia depois do que aconteceu, eu estava dentro do negócio, depois com meu avô de novo. Então, assim, eu comecei a identificar pessoas capazes dentro da empresa, já dentro da empresa, não busquei no mercado, para que eu pudesse trazer para o meu lado, né, e começar a trabalhar algo que eu aprendi na universidade, que era a formação de um organograma. E foi quando eu comecei a desenvolver uma equipe que hoje caminha para a profissionalização do negócio, né? Nós passamos de uma empresa familiar para uma família empresária. Este é o processo. O Carlos, não tem ideia da Alice ou do Eric serem sucessores? Não tenho essa ideia de legado. Hoje, eu não vejo assim. Se no futuro acontecer, eles vão encontrar uma estrutura organizada, onde já existe uma diretora, gestores de cada área, cada um com seus assistentes. Então, ressaltei antes, equipe. Para mim, toda a diferença. E aí eu me senti ainda mais à vontade de delegar, de me tornar líder e começando a tirar o chefe da questão. Vem um outro assunto, né? A gente tem a possibilidade de pegar o negócio e transformar ele. Tu só consegue transformar ele se tu começar a desamarrar algumas situações para poder crescer, para poder criar novas situações, ampliar horizontes. Se tu centralizar, vai chegar um momento humanamente impossível desse acontecer. Então a ideia e o ímpeto foi de transformar o negócio, e isso só com uma equipe, né? Uma equipe que tinha não só a posição de nome, mas o poder e a capacidade de decidir. E foi isso que eu desenvolvi, né? Em algum momento isso gerou conflito, porque eu ainda tinha a minha tia dentro do negócio, né, me ajudando na gestão, porém a gente entendeu que era ou um caminho ou outro. Então, em 2011, a empresa fez uma cisão, né? E eu continuei no negócio, e aí sim eu acelerei. Aí eu botei o pé na direita nessa situação toda, e tenho uma equipe hoje profissional, né, se preparando para que eu possa viver um pouco com a minha família, fazer uma viagem, ter um dia de descanso, tirar férias, né? Porque o empresário no Brasil, quando ele tira umas férias, alguma coisa, ele é mal visto, né? O primeiro bullying é dos amigos. Pô, só quer descansar, só isso aqui. Exatamente. Não. Então, assim, é uma preparação, né? É um processo. Me considero jovem ainda, mas eu tenho uma equipe engajada, né? Com senso de pertencimento, que são palavras novas, né? Eu mesmo não tenho sala própria, eu sento com toda a equipe, entendeu? Mundo transporte, logístico, informação é muita coisa. O que está acontecendo? Tocou um telefone ali, trocou uma ideia aqui, peraí, já interfere e resolve, entendeu? O método antigo seria meu nome na porta, sentado numa mesa, tal, quero, ou liga para alguém. Não, cara, o mundo é dinâmico, entendeu? Então, assim, esse novo método da nossa empresa, que seria diferente lá atrás com meu avô, foi por diversas situações. Também aproveitei o momento sensível das perdas ali para dirimir cultura e mudança. E aí eu volto. A cultura mudou muito mais rápido, infelizmente, porque teve as faltas. E as pessoas procuram para onde olhar, né, em termos de liderança, do que fazer. E ali eu acelerei, consegui acelerar o processo da mudança cultural. E hoje, eu repito a frase, a cultura é tudo aquilo que acontece quando tu sai. Eu estou aqui com vocês e tenho absoluta tranquilidade que a empresa está rodando e está tudo certo. Está tudo certo. Tem uma coisa que eu não abro mão até hoje, de saber quando acontece um problema. Nunca abro mão. Enquanto eu estiver operacional, eu não abro mão. Eu quero saber, porque na hora de sentar com o meu cliente, defender alguma situação comercial e tal, e ele me disser, pois é, aconteceu isso, eu quero estar sabendo.
Eu quero ser parte da solução. Quando a empresa acerta, acertam todos. Quando erro, eu mato no peito. Entendeu? Porque eu acredito muito nisso. Eu tenho que blindar a minha turma. Ninguém está inerte ou pode estar sem a possibilidade de errar. Mas querendo acertar faz toda a diferença. Sim. E aí o resumo da minha liderança é: eu tenho 2 papéis fundamentais. Eu tenho que ser um facilitador, dar todas as condições de trabalho, ambiente, recursos, enfim, e o desafiador. Dado as condições, eu desafio para que a gente busque as metas e, por fim, os objetivos. Essa, para mim, é as 2 principais funções que eu tenho hoje dentro do negócio. Isso foi transgeracional, né? Porque tu fosse desafiado. Exatamente. Exatamente isso. Entendeu? Que bacana. E eu vi muita coisa acontecer com a qual eu não concordava. Então eu quis fazer, imprimir diferente, né? E hoje eu não enxergo o negócio sem uma estrutura participativa, né? Com as lideranças me ajudando a tomar a decisão. Eu às vezes sou vencido. E a empresa não vai por aquele caminho. Não tem bater na mesa, eu sou o dono, pronto, acabou. Não faz sentido por aqui. Uma forma democrática, enfim. Exatamente. E com mulheres ajudando a decidir, diretora da empresa é uma mulher, gestora financeira da empresa é uma mulher, né? Em casa é uma mulher que manda também. Enfim, né? Tem uma colaboração muito grande, tem uma sensibilidade muito legal feminina. E isso, para mim, também fez toda a diferença. Saber negociar, né? Com o público feminino, que é tão importante dentro do nosso negócio. A nossa base de inteligência hoje tem muitas mulheres. Olha é só, muito que legal. maravilha. Muito legal. Motorista é um pouco ingrato ainda, né? Mas tivemos já motoristas mulheres extremamente caprichosas e capazes. Esses dias eu até estava olhando um vídeo que a motorista era uma mulher e eu fiquei impressionada. Sim. Né? Eu falei, olha ali uma mulher de motorista, né? Exatamente. Ocupando espaços, Sim, né? sem dúvida. Mas quando tu traz essa questão de liderança, eu acho fantástico, né? E de fato você é um líder e não um chefe, né? E parabéns, né? Eu acho que é uma pessoa que é diferenciada, né? Na gestão do negócio, enfim. Mas você diz ali que os seus filhos, daqui um pouco, você não sabe se vão fazer a sucessão, né? Até porque hoje a gente não quer influenciar na vida dos filhos, também deixar eles um pouco à vontade, né? Ainda mais nesse mundo VUCA que a gente vive, né? Enfim, e tu sabe o quanto que tu se sacrificou também, né? E você é muito presente. Sim. E de fato, né? Hoje a gente ser empresário, a gente acaba não relaxando. E aí vamos puxar um pouco pro lado do hobby, assim, mas o que o Carlos faz nas horas vagas, né? Vamos fazer uma conversa de bar agora, né? Vamos. Tu me provocou, eu só quero completar o assunto. E eu achei interessante o que tu buscou. Quando eu digo que eu não quero que eles sucedam a minha pessoa no negócio, não quer dizer que eu não quero que eles enxerguem o que é negócio e o sacrifício, noite sem dormir e os desafios trazem de positivo. Eu me peguei em uma conversa com colegas de empresa, né, de outras transportadoras, em um momento em que eu disse, eu chego em casa, às vezes o negócio não tá legal, não deu certo, não sei o quê. E ele me olhou assim, tu fala isso na frente dos teus filhos? Por quê? Cara, tu leva eles para passear, tem comida na mesa, tem colégio para eles. Cara, vocês se divertem, tem um plano de saúde, uma vida boa, através desses pepinos que tu tem que resolver. O teu negócio é problema teu, não é problema deles. Não fala mal do teu negócio dentro de casa. Aquilo me deu um gelo assim, me arrepiei na hora e eu nunca mais reclamei do meu negócio. É um raro negócio, né? E outra, não que eu não tinha opção, etc. Não quero mais, então eu encontro alternativa. Sim. Mas não tem choramingo. Faz parte da vida do empresário, empreendedor, dormir no barulho, sofrer com as dores do negócio. E deixa eles entender que é uma coisa boa o pai trabalhar, o pai se desafiar, o pai ter coisa para resolver, porque lá adiante é o que eu vou querer deles. Seja onde eles quiserem se desenvolver. Se eles vão entrar numa empresa, desenvolver um negócio, criar um software, sei lá o quê, vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim, vai ter coisa que vai dar errado. Então, não fala mal. É coisa que tu
todo dia traz para casa, eles estão vendo, eles te recebem com alegria e tu ainda vai reclamar. Não, eu nunca mais fiz. Voltando aos hobbies, né? Cara, eu tenho uma coisa que eu adoro, que é jogar golfe, né? Sou sócio, fui presidente do Santa Cruz Country Club na gestão passada, né? Jogo há 21 anos, né? Foi por uma livre e espontânea pressão do meu pai, que chegou com os boletos do título do clube em cima da mesa, assim, paga e vai jogar porque lá tem negócio. Entendeu? E fiz grandes amigos lá, tem um irmão meu que né, de vida, que joga comigo, que é o Cupini. E, cara, esse é um dos meus hobbies, né? O outro, seguramente, passear com a família, os filhos. Eu tenho agora o Eric, vai fazer 1 ano, né? É um guri. Então, né, tem a carga da gente que está ali, né? Um orgulho. A minha filha Alice também, então a gente, né, sempre que pode tá dando atenção para eles. Às vezes não é toda que a gente queria, né? E pescar, recentemente estava pescando na Argentina também, uma coisa que uma vez por ano eu gosto de fazer, zero a conta, né? Pescar pouco, dar risada bastante, né? Churrasco e se divertir. E, cara, é isso, né? Tem as turmas de janta que a gente cultiva desde muito tempo, quase 30 anos também. Então, são os hobbies que a gente tem, assim, quando dá fazer uma viagem, né? Mas agora com o pequeno tá mais difícil, tem que esperar um pouquinho. Mas é isso. E outro, cara, tá envolvido com alguma coisa, né? Lá no negócio. Trabalhar na empresa é um prazer, entendeu? A gente tem, claro, dias mais complicados, meses, coisas que a gente gostaria que melhorasse, mas é um prazer ver a capacidade que a gente tem de referenciar as pessoas, influenciar elas para que as mudanças aconteçam. Então, eu digo, diante de tudo que aconteceu, eu sempre agradeço, sabe? Mesmo nos desafios, nos momentos que a gente não entende o porquê das coisas, depois tu vai vendo que tem um propósito e a gente está inserido em algo maior. Então, eu só agradeço mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que o para-brisas é maior que o retrovisor, apesar da história da gente ser rica, né? Tem muito mais pela frente. Então, é algo que eu bato muito lá com a turma e sempre que falo alguma coisa e precisa dar um sentido, a gente usa isso, né? E eu tenho que agradecer de verdade pelos mentores que eu tive, pelo que me foi oportunizado, né? A empresa também me deu muita chance de me desenvolver, de participar de cursos, né, de imersões, de viagens de conhecimento. Recentemente fui para um programa da Scania para a China, né, e Dubai. Então, sabe, a gente traz novas situações para dentro do negócio e tenta disseminar isso de alguma forma, para o pessoal ver que a gente não está parado também, né? Não é só ver final do mês se deu ou não deu resultado e tal. Tem um trabalho, né? E a turma que está lá, como eu digo, eu agradeço a minha equipe. Sem ela, realmente a empresa não estaria como está, né? Em todos os níveis, né? Motorista extremamente importante, pessoal administrativo, desde o pessoal da manutenção, que faz a lavagem do veículo para deixar ele um brinco quando chega no cliente, né? Uma cadeia de capricho até tu entregar o caminhão para ser carregado, e a empresa nossa preza muito. Ela não é a maior de todas, mas seguramente é uma das que melhor faz. Isso eu posso garantir. Cadeia de capricho, eu adorei. Isso aí. E é isso, né? Tudo feito da melhor forma, né? Possível. E um legado, né, Carlos, Exato. que tu já recebeu e Sim. agora tu perpetuou, né, e estruturou este legado para que outras pessoas possam usufruir. Sim. E também um legado com a tua família, né? Uma empresa que te proporciona ter boas condições, né, da tua família, com os teus filhos, que eu sou mãe, eu tenho 2 também, eu tenho um D6 e uma D4, e no fim eles são a nossa inspiração, Sim, né? sem dúvida. E tu falando sobre a questão de sucessão, tem um livro, tu gosta de ler? Eu leio materiais linkados a isso.
Tá, entendeu? mas tem um livro que é do Ricardo Sandler, foi o primeiro livro que eu li sobre inovação, que é Virando a Própria Mesa, que ele fala exatamente essa questão ele herdou a empresa do pai dele, né? Mas ele não sabe se os filhos deles vão herdar a empresa, Sim. sabe? Porque tem essa questão de dar liberdade, né? E da pessoa estar preparada para aquilo também, né? Então é uma leitura bem interessante, é bem fácil. Agradeço a dica. Uma coisa que, né, o meu avô começou aquilo como um sonho, ele conseguiu começar isso com 39 anos. E todo mundo que está lá dentro do negócio, que passou por ele, está lá e vai passar, também traz o seu sonho para lá, né? Trabalhar, ganhar o seu dinheiro, levar para casa e completar o seu sonho, botar o seu filho na escola, comida na mesa e tal. Então os meus herdeiros estão lá trabalhando hoje, entendeu? Os que vão vir, vamos ver, mas os meus estão lá hoje. É essa a ideia, entendeu? É isso que a gente tenta pulsar no dia a dia, né? Eu sou um colega de trabalho de todo mundo lá. Claro, tem a questão de sócio, de líder e tal, de ser uma referência, mas eu sou um colega, entendeu? Eu me coloco assim, me coloco desse jeito. Sabe nisso que eu acredito. Eu trabalhei com um empresário, o seu Arildo Benesch, não sei se tu conhece ele. E ele sempre trazia essa questão da empresa, da importância da empresa. Aí quando teve Covid, que muitas empresas fecharam, né? Ele se manteve aberto, não dispensou ninguém. E aí ele falou assim, a gente tem o nosso negócio, mas muitas famílias dependem desse negócio. Né? Então, a empresa ela tem essa função social, né? A gente tem os colaboradores e esses colaboradores têm as suas famílias também, que esse negócio ajuda a manter, né? Ajuda a oportunizar boas coisas, né? Com certeza, com certeza. Muito bem. A gente vê o brilho no olho do Carlos aí quando ele fala da Transportes Meller, né? Que, sem dúvida, né, Carlos, eu acho que tu é um exemplo aí, enfim, né? E com certeza a gente vai usar esse material aqui em sala de aula para que vários dos nossos alunos, né, da universidade, seja do presencial, seja do EAD, possam se inspirar, né? Eu acho que inspiração é algo bem importante. E mais uma vez, parabéns, te agradeço do coração, né? Eu fiquei aqui quieto, né, observando aqui, aprendendo muito contigo. Se me deixar falar, eu vou longe. Não, mas foi excelente, né? Enfim, né? E parabéns, né? Então, acho que uma empresa santacruzense que aposta muito no agro, né? E tem uma visão assim de perfeita. Eu acho que o mundo corporativo hoje ele é muito frio, ele é muito calculista, né? E tu trouxe questões muito pertinentes, né? Do trabalho em equipe, de tecnologia, de mão de obra. E a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? E isso é a vida e a gente tem que procurar respirar fundo e tomar as melhores decisões, né? E cuidar da nossa saúde, né? E que bom que tu joga golfe, eu gosto de jogar pádel. Também vai na academia. Incentivado pela esposa, 3 vezes por semana é regra. Tem que exercitar, né? É isso aí. Eu também pratico esportes, enfim, também procuro ir na academia, respirar fundo, né? Nós também sempre estamos no olho do furacão, né? A gente trabalha manhã, tarde e noite às vezes, né? Enfim. Mas, obrigado. Então... Obrigada, Carlos. Obrigado. Encerramos a nossa edição do Bate-Papo Empreendedor. Sigam e curtam e em breve teremos mais edições desse mesmo programa.